Prova daqui da Prefeitura de Campinas para agente administrativo. Ok? Vamos continuar. Dessa vez a gente vai continuar com as últimas questões falando sobre raciocínio lógico matemático. Beleza? Então a questão de raciocínio lógico está aí, a primeira questão do número 20 da prova de agente administrativo. Beleza? Terminamos na 19 e agora continuando, parte 2, questão de número 20. Do ponto de vista lógico, dizer se eu trabalho com empenho, então os resultados serão melhores. É o mesmo que dizer. Esse o mesmo que dizer, essa palavra-chave aqui quer dizer equivalente. Então, é equivalente a quê? Essa frase, se eu trabalho com empenho, então os resultados serão melhores. É equivalente, então ele quer saber qual dessas frases aqui abaixo é equivalente à frase que ele deu acima. Beleza? Washington, como que eu calculo a equivalência de um exercício, ou seja, de uma proposição? Essa é uma proposição composta, onde o seu conectivo é o se então, ou seja, a condicional. E todas as vezes que eu tiver uma condicional, ó, P implica que, todas as vezes que eu tiver uma condicional, uma das formas de eu fazer a equivalência é inverter e negar. Eu faço a equivalência invertendo as proposições e negando. Então, não que implica não P. Vou voltar lá, eu ia colocar aqui novamente. Não que implica não P. Então eu inverto as proposições e nego as duas proposições. Beleza? Não que implica não P. Então aqui seria se os resultados não são melhores, então eu não trabalho com empenho. Se os resultados não são melhores, então eu não trabalho com empenho. Seria uma forma da gente negar. Então, se a gente procurar aqui, ó, se eu não trabalho com empenho, então os resultados não são melhores. Aqui ele só manteve, né? Ele não inverteu, ele negou, sim, né? Ele negou, perceba que ele negou, mas não inverteu, né? Então, essa aqui está errada. Né? A outra aqui, ó, se os resultados serão melhores, inverteu, nessa ele inverteu e não negou, então eu trabalho com empenho. Aqui, ó, eu trabalho com empenho e os resultados serão melhores, voltamos já nessa. Os resultados não são melhores, e eu não trabalho com empenho. Olha só a casca de banana aqui. O que foi que ele fez aqui? Ele inverteu e negou. Porém, ele trocou o conectivo C então pelo conectivo E. Beleza? E aí a gente vai ver no próximo exercício já. A gente vai ver na minha próxima explicação sobre outra forma de trazer equivalência. Letra A, ele fala: eu trabalho com empenho ou os resultados serão... Eu não trabalho com empenho, desculpa. Ou os resultados serão melhores, né? Então, gente, qual que é a outra fórmula de eu negar a minha condicional? A outra forma de eu negar, de eu fazer a equivalência da minha condicional, a primeira delas é eu inverter as proposições e negar. A segunda é a regra do Neymar. Qual é a regra do Neymar? Nego a primeira ou mantenho a segunda. Presta atenção. É negar a primeira. Então a regra do Neymar é o seguinte: eu nego a primeira proposição, não P, troco o conectivo C então pelo conectivo ou e mantenho a segunda proposição. A regra do Neymar: eu nego a primeira e mantenho a segunda. Ok? Nego a primeira
e mantenho a segunda. Troco o conectivo C então pelo conectivo OU. Beleza? Então vamos lá. Por isso que a letra B está errada. Os resultados não serão melhores. Beleza, ele negou. Só que, ao invés de ele trocar o conectivo C então pelo conectivo O, ele colocou o conectivo E. Então está errado. E eu não trabalho com empenho, né? E ainda negou a segunda, onde não deveria. Aí a letra A aqui é o nosso gabarito. Por que é o nosso gabarito? Ó? Eu não trabalho com empenho. Beleza, negou a primeira. Trocou o conectivo C então pelo conectivo ou os resultados serão melhores. Beleza? Então ele usou esta regra aqui. Ó. Trocou os conectivos e negou a primeira e manteve a segunda. Então ele usou a regra do OU. Beleza? 21. 21 está em sequência numérica, né? Ele dá a sequência numérica, a diferença entre o 20º termo e o 11º termo é superado pela diferença entre o termo de número 17 e o 5º termo em quantas unidades. Então, a diferença entre o 20º termo e o 11º termo é superado pela diferença entre o 17º termo e o 5º termo. Então, ele quer saber o seguinte, ó, o 20º termo, a diferença entre o 20º termo, a diferença, né, subtração, e o 11º termo é superado pela diferença entre o 17º termo e o 5º termo em quanto? Você vai tirar a diferença desse termo, do 20º com o 11º, e vai tirar a diferença do 17º com o 5º, e depois vai tirar a diferença dos dois, do resultado dos dois, para chegar em quantas unidades teve aqui de diferença entre os dois termos que ele fala ali. Beleza? Então a gente tem, ó, vamos pegar o primeiro passo, vamos pegar, deixa eu mudar a caneta aqui, vamos entender o que está acontecendo aqui. Então você tem ali 111, 112, 113, 122, 123, 124, 133, 134, 135. Então perceba que os números ali são consecutivos de 3 em 3, beleza? São números consecutivos de 3 em 3, então você tem, ó, 111, 112, 113. Aí depois você tem 122, 123, 124. Depois você tem 133, 134, 135. O que veria aqui novamente? 144, 145, 146 e por aí vai. E esse intervalo aqui, ó, perceba que esse intervalo aqui que ele dá, né, intervalo de 3 em 3, nesse próximo intervalo aqui, ó, nós temos aí uma diferença de quantas unidades. Quantas unidades nós temos a diferença aí? Do 113 para o 122. Vê comigo quantas diferença, quantas unidades nós temos diferente aí do 113 para o 122. Né? Nós temos uma diferença de 9 unidades. Então você tem aqui, ó, do 113 para o 122, a diferença é de 9. Do 124 para o 133, a diferença é de 9. Do 135 para o 144, a diferença é de 9 unidades. Beleza? Então, beleza. Então, ó, vamos repetir aqui, ó. 111, 112, 113. Show de bola. Aí, ó, eu dou uma diferença de 9 unidades. Aí eu venho 122, 123,
124 mais 9 unidades, são de 3 em 3, né? E aí eu tenho, ó, 133, 134, 135. Dou mais uma diferença de 9 unidades. E eu venho, ó, 144, 145, 146. Mais outra diferença de 9 unidades, o que vem depois do 146. 146 mais 9 vai te dar quanto? Deixa eu colocar aqui, ó. 155. 156. 155, 156, 157. Ah, é assim, Watson? É assim. Mais uma diferença de 9 unidades. 157 mais 9 vai me dar 166. 166, depois 167, né? Depois 168. Aí dá outro intervalo de 9 unidades. Aí você tem 168 mais 9, você tem 177, 178 e 179. Vamos ver, nós temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Esse é o nosso 20º termo. Beleza? Então o que eu vou fazer agora? Vou pegar todos os termos que ele descreve ali. Ó. Então, ó, eu tenho, vamos lá, ele pede o 20º termo, a gente já acabou de achar aqui. 20º termo. Depois ele pede o 17, nós temos 19, 18, 17, né? O 17º termo. Depois nós temos o 11º, aqui é 3, 6, 9, 10, 11. Nós temos o 11º termo, né? Que é o 145, 11º termo. E depois nós temos o 5º termo. 5º termo. 1, 2, 3, 4, 5. 123. Esse é o nosso 5º termo. É o que ele está pedindo aqui. A diferença entre o 20º e o 11º termo. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui. Não vou nem aproveitar outra tela. Eu vou tentar aqui mesmo. Vou mudar a cor. Para a gente entender melhor, visualizar melhor, né? Na verdade, então aqui a diferença entre o 20º e o 11º termo. O que é o 20º termo? 178, 178, menos o 11º, 145. Vamos pegar aqui embaixo. 17º e o 5º termo, que é o 17º, 167, menos o 5º, 1, 2, 3, 123. A diferença aqui, ó, 178 menos 145 vai me dar 33. 167 menos 123 vai me dar 44. Então, ó, 167, vamos confirmar, menos 123. Isso aqui vai me dar 44. Então, 44. E ele depois pede a diferença desse com esse aqui. Ó, a diferença entre o 20º termo e o 11º termo é superado. Olha a palavra-chave aqui. Ó, é superado, ou seja, é maior pela diferença entre o 17º e o 5º termo em quantas unidades? Vamos lá? Então basta a gente fazer a diferença. Pegar o amarelo aqui e fazer
44 menos 33. Beleza? Essa diferença aqui, gente, vai dar quanto? 3 para 4, 1. 3 para 4, 1. Beleza? A diferença vai ser de 11 unidades. Show de bola, né? O exercício, creio eu, que muitos não conseguiram resolver, mas é um exercício, se você pensar um pouquinho, você vai ver que é um exercício simples, fácil de resolver, né? Depois, só é trabalhoso, mas dá pra gente fazer. Beleza? A única dúvida eu acho que o pessoal teve aí foi na interpretação, né? Quando ele fala essa palavra aqui de superado. Muita gente ficou, será que eu vou ter que diminuir aqui? Ou será que depois de eu ter achado que aqui é 9 unidades, aqui é 9 unidades, aqui é 9, eu fui lá, muita gente chegou lá e marcou letra E, né? Pode ter acontecido isso aí, entendeu? Então, é isso aí, tá aí a resolução, né? Qualquer dúvida, escreve aí no canal, né? Escreve aí no canal que a gente te responde depois, tá bom? Então vamos para o nosso próximo exercício. Outro exercício muito típico da banca VUNESP, negação, né? Negação de proposição, tá aí, né? A VUNESP, gente, quase sempre vai te dar um exercício de raciocínio lógico de equivalência, de negação, de sequências numéricas. Então comigo, você estudando comigo, eu vou te passar ponto a ponto do que você tem que estudar para a banca VUNESP para saber realmente o que aplicar, né? Você já vai para a prova preparado. Nossa, eu já sei que vai cair uma questão de raciocínio lógico, de porcentagem, uma questão de fração, uma questão de razão e proporção, RLM vai cair de negação, equivalência, sabe? Um exercício para cada. Então, vem comigo, 22. Uma afirmação que corresponde à negação lógica, a negação lógica de se o combustível acabar, então o veículo não consegue subir a ladeira. Ou, além de cair sempre negação, o que a VUNESP ama de paixão, né, até rimou, é o se então. É a nossa implicação, barra condicional. Beleza? Se o combustível acabar, então o veículo não consegue subir a ladeira. Como que eu nego isso aqui? Né? A negação do se então é eu fazer a negação do mané. Então, P implica que, mané, a negação do P implica que vai ser o quê? Vai ser, a negação vai ser mantenho a primeira, mané, e nego a segunda. Mantenho a primeira proposição e nego a segunda proposição. Tá aqui, mantenho a primeira e nego a segunda. Sempre que houver um pedido da negação da condicional, você vai manter a primeira, trocar o conectivo se então pelo conectivo e vai negar a segunda proposição. É a regra do mané. Mantenho a primeira e nego a segunda. Então, a primeira está aqui, vou manter a primeira. Se o combustível acabar, então aqui o combustível acaba. O que é que eu faço? Troco o conectivo se então pelo conectivo e nego a segunda. E o veículo, aqui já está o não, eu tiro, e o veículo consegue subir a ladeira. Né? Para eu negar o não aqui, eu simplesmente tiro ele. O combustível acaba, o combustível acaba, e troco, né? E o veículo
Não consegue, ali eu digo que consegue, que eu nego, né? Consegue subir a ladeira. O combustível acaba e o veículo consegue subir a ladeira. Então vamos lá, vamos ver se a gente acha. O combustível não acaba, ele negou aqui, está errado. Vamos pegar de cima, né? Letra A, o veículo consegue subir a ladeira ou o combustível acaba. Ele trocou aqui pelo ou, não pode, já cortava isso aqui. Se o veículo consegue subir a ladeira, então aqui ele negou sem então pelo sem então, também não pode, já cortava aqui, ó. Se o combustível acaba aqui novamente, ó, sem então pelo sem então, ó, não pode. O combustível não acaba, ele negou a primeira aqui, a primeira eu não posso negar, eu tenho que manter, trocou o conectivo certo, né? Conectivo E, porém negou aqui. E letra E, que é o nosso gabarito, o combustível acaba e trocou o C então, ó, pelo E, manteve a primeira, o mané, e o veículo consegue subir a ladeira e negou a segunda. Manteve a primeira e negou a segunda, a regra do mané. Beleza? O combustível acaba e o veículo consegue subir a ladeira. Então, letra E aí. Está muito poluído, né? Vamos apagar aqui. Letra E de estude mais. Letra E. Show de bola? Próximo e último exercício. Ó. Próximo e último exercício. Uma escola de nível superior oferece os seguintes cursos: Administração de Empresa, AE. Administração de Empresa, AE. Economia, ECO. Ciências Contábeis, CC. E Administração Pública, AP. Segue a distribuição dos professores e seus cursos de atuação. 2 professores atuam em todos os cursos. Entre aqueles professores que atuam em apenas 3 cursos, 11 atuam em AE, que é Administração de Empresa, Economia e Ciências Contábeis. E 4 atuam em Economia, Ciências Contábeis e Administração Pública. Próximo. Entre aqueles professores que atuam em apenas 2 cursos, 8 deles atuam em Administração de Empresa e Economia. E 6 deles atuam em Economia e Administração Pública. Próximo. 14 professores restantes atuam em apenas um curso, sendo 7 em Administração de Empresa, e nenhum desses 14 atuam no curso de Ciências Contábeis. Nossa, eu acho que não entendi nada. Beleza, vamos lá. Esse eu fiz questão de descrever aqui passo a passo para você. Então, ó, vamos lá. Perceba que eu coloquei aqui a diferença entre o número de professores do curso de Administração de Empresa, AE, né, e o número de professores do curso de Ciências Contábeis. Então, qual que é essa diferença aqui? Ou seja, o valor de Administração de Empresa e Ciências Contábeis. É a primeira coisa que a gente tem que ver. Pegar essa diferença aqui. Então, professores que ministram aula de Administração de Empresas, né? Nós sabemos que 2 professores atuam em todos os cursos. Se 2 atuam em todos os cursos, ou seja, dos que dão aulas em 3 cursos, 11 atuam em Administração de Empresa, Economia e Ciências Contábeis. Perceba que da Administração de Empresa que nós temos mais 11. E 2 professores que atuam em todos os cursos. Se atua em todos os cursos, então atua também aonde? Em Administração de Empresa. Beleza? Próximo. Do grupo de professores que ministram aulas em 2 cursos, 8 dão aulas em Administração de Empresas e Economia. Então aqui nós já temos, ó,
2 professores mais 11 mais 8. Todos esses que atuam em administração de empresa. Vamos lá. E dos 14 professores que foi falado, que ministram aula em somente um curso, 7 atuam em administração de empresa. Beleza? Então, dos que atuam em administração de empresa, nós temos aqui, 2 mais 11 mais 8 mais 7, 28 professores que atuam em administração de empresa. Ele não quer essa diferença aqui entre administração de empresa e ciências contábeis. Então aqui, no primeiro passo aqui, todos atuam. No segundo passo aqui, 11 atuam em administração de empresa, economia e ciências contábeis. Então está dentro, né? Esses 11 aqui está dentro daqueles que atuam. Eu não sei a quantidade dos que atuam somente em administração de empresa aqui, mas eu sei que o total aqui, né, me corresponde a 8. Beleza, e aqui a 7. Próximo. Número de professores que ministram aulas de ciências contábeis. Sabemos que 2 professores ministram aula em todos os cursos. Então, se ele ministra aula em todos os cursos, também ministra em ciências contábeis. Então, aqui nós já temos 2. Dos que dão aula em 3 cursos, 11 são professores de administração de empresa, economia e ciências contábeis. Aqui nós temos também mais 11 professores. Desse grupo que ministram aula em 3 dos que dão aula em somente 2 cursos, ninguém dá aula em ciências contábeis. Beleza. E finalmente, dos 14 professores, para professores que dão aulas em somente um curso, ninguém dá aula em ciências contábeis. Então aqui, 4 das aulas, eu pulei aqui, desculpa, desse grupo que ministram aula em 3 cursos, 4 dão aulas para professores de economia, ciências contábeis e administração pública. Então aqui nós temos mais 4 professores. Beleza? E depois os 2 aqui ele fala que ninguém. Beleza. Então nós temos aqui 2, 11 e 4. Total de 17. Contudo, se você pegar, como está aqui, aqueles que atuam em administração de empresa e aqueles que atuam em ciências contábeis, a diferença é o quê? No primeiro aqui nós tivemos 28, né? E nessa somatória aqui nós tivemos 17. 28 menos 17, tá aqui, 11. Show de bola, né? Esse exercício. Então vamos lá. Então a letra A aqui, o final aqui ele fala: e nenhum dos 14 professores restantes atuam em apenas um curso, sendo 7 em administração de empresa, e nenhum desses 14 atuam no curso de ciências contábeis. Segue a distribuição. Então a distribuição, conforme foi dados os dados, chega aí, administração de empresas e ciências contábeis. Deixa eu voltar. 28 menos 17. 28 menos 17 nos deu 11. Beleza? Então é isso aí, gente. Finalizando nossa aula. Dá um like, compartilha com a galera aí, né? Compartilha com o pessoal, comenta no vídeo, isso vai ajudar bastante a gente, né? Tá colocando mais aulas aqui para que você possa tá aprendendo um pouco mais de matemática e raciocínio lógico. Show de bola, né? Então, tchau, tchau. Foi.